Olá, amigas e amigos. Estamos iniciando o nosso podcast rotativo. Eu sou o Salim Alencar. Iniciando com uma notícia triste, quero externar, né, na verdade, meus sinceros sentimentos a familiares e amigos de uma grande amiga que nós acabamos de perder, a Loura do Café, conhecida como Loura Cafezeira. Era uma mulher uma senhora, uma cidadã, uma batalhadora, que saía de casa com suas garrafinhas de café e vinha até as repartições onde nós trabalhamos, vendia seu café, apurava o seu dinheiro e levava o apurado para o seu sustento de casa. Uma verdadeira brasileira, um exemplo de mulher. Então fica aqui meus sinceros sentimentos, né? Sérgio de Alencar, Sérgio Pontes. Boa noite. É só reforçar, né, o que o Salim está falando sobre a Loura. A gente ficava lá pela Ceasa e ela aparecia, vinha de bicicleta lá se eu não me engano, era Aracapé que ela morava, vinha de bicicleta no sol para vender suas coisinhas lá, sua broacazinha. Como cearense a gente conhece como broaca, né? E ia lá e ficava, e vendia seu café, né? E infelizmente essa doença já acometeu muitas pessoas, né? E infelizmente a vida é assim, vida que segue. Espero que ela esteja num bom lugar, né? Também o falecimento também, aproveitando também do Cid Carvalho, né? Um grande jornalista, já foi senador da República, Advogado, radialista, né? Então, hoje também nos deixou com 90 anos, né? Cumpriu sua missão, é uma pessoa digna, não é porque faleceu, mas nunca ouvi falar mal dele. Seus comentários sempre embasados, coerentes, né? Então fica aqui a nossa homenagem a ele e à família, né? Que ele descanse em paz, que merece. Então, Lourinha, onde você estiver, sei que está em um bom lugar e tenha a paz agora que você merece. Também, Sérgio, nesse início, também teve o falecimento da grande cantora Bonnie Tyler, né? Bonnie Tyler. Aos 75 anos, também tinha feito uma cirurgia no intestino, estava em Portugal. Nos anos 80, eu fiz parte dessa época da música, curtia muito Bonnie Tyler. Inclusive, teve aquela grande gravação com o Fábio Júnior, né? Também. E fica aí os nossos sentimentos também. É a missão, faz parte da vida. Uns vão, outros estão aqui, outros estão chegando. E o que nós temos que fazer é erguer a cabeça, saber que tem um Deus Supremo que sabe todas as coisas, né? E quem não lembra das músicas, né? Embalou muitos casais, né? Eu tenho certeza que muitos casais hoje em dia lembram das músicas dançando, né? Aquele tempo dos bailes, dançava agarradinho, a música lenta. Música lenta. E a gente frequentava essas festas, dançava agarradinho com um casal. Quantos casais hoje em dia não estão casados e dançaram essas músicas dela, né? Infelizmente é assim, todos nós temos uma missão e ela cumpriu a dela, né? E agora a vida segue, né? Então vamos que vamos, né, Sérgio? Vamos iniciar, né? Sérgio, queria começar com Brasil para na Noruega, Copa do Mundo. E aí, Sérgio? Rapaz, depois que acontece, muita gente vai dizer, se eu for falar isso aqui, ia dizer, agora que aconteceu, né? Mas a gente sempre cantava a pedra. Se ela pegasse uma seleção mais qualificada, inclusive, se eu não me engano, eu fiz um comentário na véspera do jogo. Se eu não me engano, o jogo ia ser segunda, nós fizemos o podcast no domingo, não foi? Foi. Se eu não me engano, se vocês atentarem bem aí, com o Japão já não foi tão fácil, né? Foi decidido na Bacia das Almas ali, aquele gol do Martinelli, e já estava se encaminhando para a prorrogação. Então a gente já cantava pedra, não só eu, quem sou eu para... Mas outros comentaristas mais renomados, né, falavam isso. E não é assim segredo para ninguém, que se o Brasil se deparasse com uma seleção, não que a Noruega seja esse bicho-papão, mas é um time mais qualificado, na vista do que eles jogaram antes, né, naquela fase de grupos, que ele pegou seleções, a mais forte foi a Marrocos, né, que foi eliminada ontem, inclusive pela França, mas foi jogos assim que
Não foram muito difíceis, né? Mas aí já pegou o Japão, já foi complicado. E com certeza, apesar de que o Brasil não fez uma péssima partida, criou oportunidade de gols. E se tivesse concluído aquelas oportunidades, inclusive o pênalti, a história poderia ser outra. Mas a gente sabe que chega um momento que aquela seleção mais qualificada, ela vai botar a bola no chão, vai envolver o adversário, e foi isso que aconteceu. Eu não gostei muito da forma que os comentários que cercou toda essa partida. Era o Brasil contra um jogador do outro lado. Highland, Né? Eu fiquei assim. Um jogador fez a diferença, ganhou da seleção brasileira, um jogador. Né? Mas não foi assim. Tinha um conjunto, tinha uma organização. O goleiro principalmente, né? Né, Sérgio? Foi fundamental, fazendo defesas monumentais que tem aquele dia, né? Teve o dia do Vozinha, né? Vozinha. Inclusive, essa Copa foram vários goleiros que se destacaram, aquele do Egito também, contra a Argentina também. Até quando ele conseguiu, né? Segurar, né? Mas, no fim das contas, o goleiro como esse da Noruega, né? Que ele pegou muito, pegou o pênalti e fez defesas difíceis, né? Que proporcionou que... E culminou com um gol, né? Um momento crucial do jogo, faltando 10 minutos para terminar. Aquele gol aí desestabilizou totalmente e, consequentemente, tomou o segundo gol, que foi fatal para... Agora é virar a página. Só que assim, você está dizendo assim, quem sou eu para dizer e tal, mas eu sou um torcedor, sou um conhecedor de futebol, modesta parte, sou um morador, sou um brasileiro, que também não é leigo, não sei de tudo, mas não sou leigo. A forma que o Brasil tem que fazer a partir de agora para tentar ser campeão do mundo algum dia, vou já dizer aqui a forma bem simplesinha: descer do salto, não achar que é a última cocada preta, a última cocada do deserto, não é a única bolacha do pacote, sabe? Entender que tem gente ali fora, em outros países, que estão estudando futebol, estão praticando futebol, e os jogadores brasileiros, o Brasil ainda tem a melhor matéria-prima de futebol. Nós temos. Mas nós temos que ser organizados. Nós não somos organizados. Nós estamos desorganizados. Nós temos um treinador que disse que só ia convocar quem estivesse bem. Levou um jogador que está machucado. É um grande jogador? É um craque? É um craque. Jogou 15 minutos, se jogou muito. Então, não foi... Pô, desse jeito, tinha deixado o nosso Diniz, tinha deixado Dorival Júnior e outros aí brasileiros. Mas já passou, agora é bola para frente. Sérgio, a Argentina passa pelo Egito. Jogadas polêmicas. Uns dizem que não, que teve pênalti, outro que não, outro que... A verdade é que o Egito está ganhando de 2-0 da Argentina e tomou uma virada. E aí? Assim, é o que eu digo sempre, né? Eu estou sendo até repetitivo. A respeito das seleções africanas, que o Egito fica na África, né? Continente, e os asiáticos, né? Eles jogam até um bom futebol, mas foi surpresa. Vamos ser bem sinceros. O Egito pegou uma chave fraca, a seleção mais forte foi a Bélgica, e ela não jogou, praticamente ganhou ali, passou uma partida, empatou duas, não lembro, parece que ela saiu com 5 pontos, foi segundo lugar. O nível técnico não jogou na primeira fase nada. Aí veio jogar com a Argentina, foi surpresa, todo mundo era jogar aquele futebol que ela jogou, né? Ninguém esperava, todos pensavam que ia ser um parceiro da Argentina e não foi. Mas é porque assim, eu acho assim, eu tenho o meu modo de pensar futebol.
Quando você pega uma seleção inferior, a obrigação qual é? Da seleção mais qualificada propor o jogo, né? Então, sempre o maior tem que propor o jogo. É mais fácil você destruir ou você esperar o adversário para contra-atacar. O momento vai ter errar um passe e aquela, né, a seleção mais fraca ela vai aproveitar. Então é o que acontece. O time que propõe jogo ele vai com tudo porque é a obrigação dele ganhar, porque todos esperam aquilo, a torcida, a imprensa e tudo mais, e ele tem a obrigação de classificar. Então ele vai ter que sair para o jogo e no momento ele vai deixar uma brecha e é o que está acontecendo. Entendeu? Isso aconteceu com o Uruguai, o Cabo Verde fez aqueles gols, né? Então dificultou, né? E a Argentina foi isso, tomou o gol, aí, em seguida teve o pênalti que o Messi perdeu, que também foi um balde de água gelada. Aí ficou a Argentina batendo, né? O goleiro pegando tudo, né? E o tempo vai passando, e o psicológico vai, mas a Argentina foi muito fria apesar de tomar o gol, de tomar o segundo gol, né? Ainda teve calma para... Eu achei muita raça. Agora, o que superou foi a raça, o futebol. Até o final, até o último momento. Ali, o que todo mundo exalta na Argentina sempre foi assim, quando não dá na técnica, é na raça. Futebol é assim. Então, ela nunca desistiu, né? Lógico. Teve aquele gol lá que todo mundo contesta, mas, infelizmente, aqueles lances foram marcados no decorrer da Copa. Eu vi vários lances daquele jeito. O pisão é considerado falta. Quer ou não, tem aqueles que torcem contra, né, com a Argentina, tem raiva, beleza, respeito a opinião. Mas, iguais àquela falta que houve ali, muita gente contesta que não era por causa que a falta foi lá no início. Mas é assim, a regra é assim. Aconteceu no começo do lance, se saiu o gol, se o VAR ver que vai chamar o juiz e ele vai ver. Então, foi falta no início da jogada, então tinha que, né, anular o gol. E o que aconteceu? A Argentina foi para cima, conseguiu aquele gol e o gol, ela voltou para o jogo, conseguiu um empate. Com o empate já estava bom, porque de 2-0 no tempo normal, consegue um empate, é lógico que já, né, na prorrogação. O Egito foi inocente, por quê? Quando iniciou o jogo, ele sabia que ele era inferior. Ele foi com aquele... Aí quando ele viu que dava para ganhar, fez os 2 gols. Quando ele tomou o empate, era para ele ter... Não, vamos ficar aqui, vamos partir para a prorrogação. Na prorrogação, a Argentina vai estar cansada, porque já vem de outra prorrogação contra o Cabo Verde. Eles iam ter vantagem, porque o cansaço... Mas não, cima, né? Foram para cima tentar fazer o 3º gol. Infelizmente, eu vou falar uma coisa. Quem é Egito para ir para cima da Argentina? Infelizmente, pagou pelo erro dele. Era para ter feito. Não. Está faltando o quê? Alguns minutos, vamos segurar aqui e vamos para a prorrogação. Não, ele foi para cima. No contra-ataque, a gente matou o jogo. Pronto. Podcast rotativo. Amigos, pedimos a todos que acompanham o rotativo, o podcast rotativo, que mande a sua sugestão, mande a sua crítica. Pode mandar a sua crítica com responsabilidade, com respeito. Nós estamos aqui para ouvir vocês, receber as críticas e tentar melhorar. Esse podcast é um podcast raiz, já sempre gosto de frisar, é feito em uma garagem, que é a garagem dos carros da família, que é onde nós nos reunimos para trazer esse momento descontraído para todos vocês, né? Então mande aí a sua... É importante para a gente vocês mandarem aí a opinião de vocês. Sérgio, França passeou com o Marrocos. Esse Marrocos que foi duro com o Brasil, todo mundo achou que era a seleção. O Marrocos jogou, a França não fez força para ganhar do Marrocos. Não, perdeu um pênalti ainda, o Mbappé. E ganhou. Eu assisti o jogo todinho, um jogo tranquilo da França. Assim, a França, ela não é essas equipes que atacam muito, né? Ela é muito no conjunto, toque de bola, tanto que quanto o Brasil, se fosse uma equipe mais ofensiva, desculpa eu dizer, ele tinha vencido o Brasil ou tinha, né, aquele empate ali tinha... logo, ela não ataca muito, como eu falei, né? E para completar, o atacante delas que iniciou a Copa, ele estava machucado no banco.
eu não sei o nome dele, até eu não sei, a pronúncia eu não vou me arriscar aqui não, Brian não sei o que, é um nomezinho assim. Ele estava no banco, então ela mudou, tanto que o gol contra o Brasil foi dele, aquele lançamento que o Brasil estava toda espaçado, né, aquele lançamento e né, que fez o gol. Então, já começou aí, né? Ele já não tem um ataque muito forte, ainda mais perdeu o atacante dele de referência, então aí ficou mais. Aí eles tentaram fazer um jogo o quê? Tocar a bola, tentar levar para empatar o jogo, né? Que até tinha situações que eles estavam ali no. Dava para puxar um contra-ataque, mas como eles não tinham jogador com essas características, então ele tinha que tocar a bola, voltar o jogo e tal. Então eles tentaram ali segurar e tudo, gastar o tempo, até um toque de bola bom, porque tem vários jogadores, né, qualificados, né? Mas o jogo deles mais é com o Hakimi. Só jogar com o Hakimi não, entendeu? Não vai dar certo, porque só insistir então eles tentaram, né? E a França, como é uma seleção muito forte, muito qualificada, ofensiva, você pode ver que antes do pênalti já tinha umas três chances de gol, né, que não foi aproveitado. E a França é aquilo, fica naquele toque, tudo, vai, toque de bola. Quando você pensa que ela está ali só, chega às vezes irrita você, porque parece que ela não está nem aí pro jogo. Mas ela sabe que vai fustigar e no momento vai sair o gol. Ela sabe. Bonito, eu acho um toque bonito. E a qualidade dos atacantes dela, né? O Mbappé, né? É ofensivo demais, muito qualificado, né? Então e foi o que houve. Mesmo depois do pênalti, eles não se abalaram, né? Porque sabem do potencial que eles têm, né? Então, foi lá e fez aquele golaço. O Bono, um excelente goleiro, mas não dava. O ângulo que a gente vê a bola passando, o cara marcando o Mbappé aqui, ele olha, dá aquele tapa lá, chapada lá. Consertante, né? O ângulo que a gente vê, a bola vai fora, parece que ela faz uma curva por fora, não tem goleiro que consiga pegar uma bola daquela. Então prevaleceu. Eu torço para que o bom futebol prevaleça. Né? Lógico que futebol nem sempre o melhor ganha, né? Mas ontem, só que jogou bola foi a França. Em momento algum, Marrocos assustou a França. Teve um escanteio lá, que o cara raspou de cabeça, a bola passou assim, mas no mais, foi só isso mesmo. Podcast rotativo. Gente, eu quero mandar aqui um grande abraço para o Serginho Celebridade. O Serginho Celebridade tem um canal muito importante e é uma pessoa que eu tive o maior prazer de estar trabalhando, ele fez questão de parar, fez questão de cumprimentar e falar que nós estamos no caminho certo, fez uma crítica construtiva. E Serginho, um abraço para você e estamos contando com você, amigo. Você é uma pessoa, por a sua experiência já na área, nos passe dicas. Serginho, só estou cortando aqui. Foi não. Ele cobre essa área aqui da Pajuçara, aqui Maracanã, geral, até o Campeonato Cearense, às vezes ele faz matérias. Já vi a matéria o Maracanã, né? Que ele cobre o Maracanã e tudo, é muito conhecido aqui, é um cara que está dando uma força para o esporte amador, né? Cobre assim os times aqui da Pajuçara, né? É importante esse trabalho que ele faz. Aí aproveitar também o Serginho Celebridade, eu vou também dar um abraço e estar nos acompanhando o Ronaldo Aguiar, da Bimotos, o Gustavo Falcão, que é o gerente da Bimotos, a Glaucia Alencar, Socorro de Alencar também, o Onoildo Queiroz, da Seasa também, e o Wellington. O Otávio. Trabalha comigo lá também. Marcos Aurélio também é uma pessoa que tem uma lanchonete muito agradável. Já tive o prazer de passar e conversar com o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, um grande abraço para você também. Então, podcast rotativo. Sim, também um grande abraço para a Sâmia, viu? A Sâmia... Nossa irmã. A Sâmia, nossa irmã, sempre fazendo aquela crítica, sempre nos ajudando. A Andresa, editora do programa. A coordenadora. O André Viana também é um jogador de futebol na internet, um cara nota 10, e o pedra 90. Bom, gente,
Olha, eu tive já, quando eu era mais novo, eu tive projetos de futebol. E eu sempre, quando terminava os treinos, eu gostava de sentar com a garotada, sentar e tentar aconselhar, tentar passar algumas dicas. E uma das dicas é que o futebol tem regras. E regras é para ser cumprida. E eu fiquei decepcionado. A Copa do Mundo, ela trouxe festa, trouxe comemorações, trouxe culturas de outros países. Maravilha, maravilha. Mas também trouxe o lado triste. Que o futebol tem momentos que não é para ser cumprida as regras, Sérgio. Eu fiquei decepcionado, envergonhado pelo amante do futebol. O que eu quero dizer? Olha, foi um verdadeiro, foi assim uma coisa inexplicável. Inédito, né? Inédita, Eu nunca negativamente. Olha, um atleta do time dos Estados Unidos, da seleção dos Estados Unidos, foi expulso. Merecidamente. Merecidamente colocado As imagens. as imagens. Amigo, eu não quero usar política, eu não quero dizer quem fez, quem não fez, o que foi feito, é fato. O jogador, na outra partida, que era para estar suspenso, estava jogando, entrou em campo para defender a seleção dos Estados Unidos, sendo que ele estava automaticamente suspenso pelo cartão vermelho. A regra é bem clara. Como é que um educador, automática. como é que hoje eu não tenho mais esse projeto, mas para quem tem um projeto de futebol, para as categorias de base, para os treinadores que estão passando por seus atletas, olha, futebol, nós temos que aceitar as regras. A gente defende aqui aquelas brigas dentro de campo, de jogar contra aquelas brigas, o jogador não aceita a marcação do árbitro, e a gente diz, olha, o árbitro apitou, está apitado, deixa que a diretoria, deixa que outro departamento vai tentar nos órgãos, né, responsáveis para ver o que aconteceu. Mas como é que eu posso chegar um treinador da categoria de base e dizer assim, olha, garotos, o futebol é um esporte magnífico, maravilhoso. E nós temos regras, e regra é para ser cumprida. Aí um garoto diz assim, mas professor, eu estava assistindo a Copa do Mundo e um jogador foi expulso. Era para ser suspenso no outro, mexeram um pauzinho lá, não sei o que aconteceu, e ele entrou em campo. E aí o que o professor vai dizer, Sérgio? Foi muito triste esse episódio aí. Quando eu comecei a ouvir rumores, Eu não acreditava, Sérgio. Não é só você, várias pessoas. Inclusive eu conversando com não, mas não vai não. O cara mesmo, rapaz, aquele cara que foi expulso lá, parece que interferiram lá na FIFA, e parece que não vai não. E o rapaz já está dando nas redes sociais que vai. Alguém falou lá com, não vou citar nome, com o presidente da FIFA, e ele disse que tem um comitê independente na FIFA, disciplinar, que achou... Como é que um árbitro, que foi até o Klaus, o VAR chamou, ele não expulsou logo de cara, o VAR chamou, mostrou a imagem, o cara pisando no tornozelo do outro. A princípio, o lance foi tão rápido que ninguém percebeu. Foi feio, o tira dobrou. Foi aí, quando de repente o VAR chamou, ele parou e foi lá, como que procede, é assim que funciona a coisa. Aí viu lá o pisão, foi lá e deu vermelho. Aí o jogador ficou assim, meio chateado, mas saiu, aceitou de boa. A regra é clara. Sérgio, eu não estou dizendo que quem pediu, quem não pediu, eu não vou entrar nessa, eu não estava lá, eu não vi quem se reuniu, se foi uma reunião, se foi pedido, se foi um telefone, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu acho é que a regra não foi cumprida. Pois é. Aí ele chama, o árbitro vai, como é que o árbitro agora vai... Uma decisão, né, a expulsão do árbitro, e por trás vai lá e interfere. Entendi. Eu sei que antigamente, aqui no Brasil, existia um chamado efeito suspensivo. Mas isso aí já era uma regra que tinha. Eu sou leigo no assunto, mas eu acompanhava. Inclusive, até
né? O cara falou comigo lá de tudo. Não, mas já houve no Brasil isso aí. O Edmundo parece que recebeu, não sei se foi o cartão vermelho ou foi suspenso por um amarelo, um negócio assim. E tinha essa regra lá que ia lá o advogado do clube, né, e entrava com essa ação, efeito suspensivo, e ele jogou. Mas era uma coisa que já era estabelecida. Não foi criada e não foi uma coisa assim montada, armada na hora, não. E a Copa já acontecia, do Mundo, a Copa do Mundo. Todo mundo está olhando ali, a criança, o adulto, o time feminino, o torcedor que entende, que não entende. Para os Estados Unidos, porque foi a seleção que cedia a Copa, porque como se tivesse favorecido eles, né? Ficou feio demais. E graças a Deus, quem salvou foi a Bélgica. Porque mesmo o cidadão lá jogando, a Bélgica aplicou uma sonora goleada, 4-1, que ficou desmoralizada. O presidente da FIFA ficou, e quem pediu para o cara jogar, porque abriu um precedente. Outras seleções que se sentirem assim prejudicadas, foi expulso com um jogador, ele vai lá apelar para, né? Porque a Copa do Mundo ficou estabelecido que novas regras iam implantar para os campeonatos, né? O brasileiro e outros mais. Mas me diga, o que implantar o quê? E aqueles jogadores e aqueles que foram expulsos, implantar impunidade e cumpriram a suspensão. Não é uma injustiça. O cara foi expulso, inclusive no primeiro jogo, a África do Sul teve 2 atletas expulsos pelo um brasileiro, cumpriu a automática, aí esse outro sofre a expulsão e não cumpre. Entendeu? Ficou um negócio feio, triste, entendeu? Que, infelizmente, foi episódio eu estava vendo uma manchou reportagem. a Copa. Segundo o repórter, o jornalista, ele disse que houve na Copa na Copa passada, muitos anos atrás, né? Mas aí eu quero dizer que não é regra, que não vem todos os anos, todas as Copas. Foi uma coisa. Até hoje ninguém explicou direito. Eu não entendi nada. Eu estou sem entender. Mas também tem momentos bons. Esse aí foi um momento negativo. Mas um momento bom, o que trouxe a Copa foi que hoje eu estava vendo o que está sendo pregado em Cabo Verde é que para você ser jogador de futebol, não precisa você sair de Cabo Verde. Você lá mesmo, porque eles foram reconhecidos como lutadores, como guerreiros, né? Sim. Jogaram bem, então não precisa sair de lá para poder ser jogador de futebol. Lá mesmo, eles podem representar Cabo Verde lá no seu próprio país, né? Então ficou muito bonito isso, né? Sim. Podcast rotativo. Mais uma vez eu peço a vocês que acompanham o podcast que mandem aí a sua crítica construtiva ou não, com respeito, mantendo a coerência. E respeito é bom em todo lugar, né, Sérgio? Sim. Sérgio, sim, eu quero falar sobre a arbitragem. Eu não gostei, os árbitros péssimos, não gostei da arbitragem. Não, para mim, não é exemplo para os próprios campeonatos. Eu temo que vai ter coisas ruins, porque quem assiste, todo jogador antenado, ligado nessa Copa do Mundo. Um festival de faltas, empurrões. Acabamos de falar aí eu não sei nem como é que vai ser. Agora, amante do futebol, um recado que eu vou lhe dar. O futebol não é isso, não. O futebol é maravilhoso. O futebol, ele agrega pessoas. Agora, principalmente, as famílias estão indo mais para os estádios. Então, não é isso que vai manchar o futebol, não. Ao contrário. Essas coisas é para você ver o mau exemplo, o bom exemplo e o mau exemplo. O futebol é maravilhoso. Quem ama o futebol, como eu, Sérgio, a maior parte do brasileiro, o futebol é um esporte maravilhoso. Não vamos se basear nessa mancha que houve, não. Futebol não é isso. Você tem mais alguma anotaçãozinha que você botou, que eu sei? Dá uma pinceladinha aí.
É a respeito das quartas de finais, né? Eu estava Sim. reparando aqui, entre 8 seleções, 6 são europeias. 6-0. Isso não é por acaso, né? Não. Uma africana, que foi Marrocos, e outra sul-americana, que é a Argentina. O restante, tudinho, saem da Copa, né? Então, 6 seleções europeias. Isso não é à toa. Alguma coisa, algum sinal. Trabalho, isso aí, sério, organização. A verdade é essa. É organização, é trabalho, é seriedade, sabe? Isso tudo traz. Olha, um trabalho bem feito, você só colhe bons frutos. Com certeza. É no futebol, é no dia a dia, é na casa da gente, é nos amigos. Se você planta amizade, compreensão, você vai colher isso, amor, vai conhecer isso. Com certeza. Ó, e é como, né, assim você falou, como é que os europeus encaram um campeonato? Eles não vê só o resultado, porque aqui na América do Sul, criou-se uma cultura, Só o campeão. só o resultado, não o O resultado. campeão é que é o bom. Inclusive, vale qualquer meio para você conquistar aquilo ali. Isso aí está estampado aí, tem exemplos. Libertadores Sul-Americana. Aí eu digo porque a imprensa também é culpada. É culpada. Infelizmente, não toda, mas uma boa parte. Por quê? Porque ainda aceita certas situações, entendeu? Como a catimba. Eu vi jornalistas achando que o Paraguai se comportou bem. Não, o Paraguai, tudo bem, o Paraguai não, como eu já comentei aqui antes, mas eu vou dar só uma pincelada rápida. O Paraguai não tinha time para encarar a França. Beleza, tranquilo. Mas por causa menos jogar futebol, catimbou o jogo todo. Quando eu cito Europa, eu tenho certeza que o povo, quando vê uma partida ruim, que é difícil, lógico que tem aqueles clubes menos qualificados, que você vai enfrentar uma seleção grande, mas eles procuram jogar futebol, mesmo sendo inferiores. Aqui não. Aqui vale tudo. Pronto. Você viu, né, nessa Libertadores agora, se não me engano, ou foi do ano passado, o Fortaleza foi jogar lá com o time da Argentina, se não me engano, houve aquele tumulto todo, se não me engano, um torcedor morreu, não houve jogo, com isso o Fortaleza ganhou os 3 pontos, e sempre está acontecendo esses episódios, é uma guerra. O que é que aquilo ali agrega para o futebol? Me diz, nada. Então, isso aí é reflexo. A Argentina ainda está resistindo porque a maioria dos jogadores joga na Europa. E se conscientizaram que a pancadaria, que não leva nada. Não leva nada. A Conmebol é culpada, porque quem organiza a coisa são elas. Se os árbitros são ruins, aceitam esse tipo de jogo, de catimba. Eu tenho certeza que se a Europa aceitasse isso, eles não. Esses frutos que eles estão colhendo hoje, antes. Existia briga essas coisas de torcida. Os hooligans na Inglaterra acabaram. Houve vários tumultos, várias pessoas morreram, porque essa briga, essa guerra. Mas a Europa hoje é outra. Okay? Querem jogar futebol. Então, enquanto isso estiver acontecendo, a Europa sempre vai. E com certeza vai ter, lógico, que vai ter finais que, como a da Copa passada, que tem sempre um europeu e um sul-americano, mas a maioria das seleções europeias entra em campo querendo jogar futebol. Como hoje, a Bélgica jogou contra a Espanha é superior, lógico, mas a Bélgica, sabendo da sua limitação, defendeu, mas saía para o jogo. Então, depende também do time que quer entre em campo para jogar, e não só para defender, catimbar o jogo inteiro. Então, pronto. Então, a prova é essa. A UEFA organiza os campeonatos como Champions League, como Liga Europa, aí tem as federações inglesas, espanhola, alemã e outras mais italiana e tudo. Então, começa da organização, a arbitragem,
boas arbitragens, que não entra no jogo de catimba, não aceita certas coisas, faz o jogo fluir, porque o público está ali para assistir. Então, é reflexo. Tudo é um conjunto de ações. Se não, a América do Sul não procurar mudar, se espelhar na Europa, infelizmente, vai continuar sempre assim, esse mesmo cenário. A Europa sempre a 10 passos à frente da América do Sul, né, e os campeonatos. Então, infelizmente, a gente tem que constatar isso aí. É triste, porque nós queríamos que quando entrasse uma seleção europeia ou um campeonato desse aí, né, sempre houvesse um equilíbrio. Mas, infelizmente, não é assim. Podcast rotativo. Podcast raiz, que em uma garagem aqui, a gente fazendo aqui o nosso trabalho humildemente, satisfeito por ter esse número de amigos que está nos prestigiando. Grande abraço a todos. E mandem bastante comentários. Eu peço a vocês que mandem comentários, críticas, que é muito importante. Sérgio, agora é uma pincelada rápida assim. A primeira semifinal é França e Espanha. A Espanha acabou de vencer. Esse podcast está sendo feito hoje, sexta-feira. Então, a Espanha acabou de ganhar da Bélgica. Né? Jogo duro, 2-1. 2-1. A Bélgica, como eu falei agora, né? Acabei de falar. A seleção inferior, né? Mas que procura jogar futebol. Amanhã, no sábado, Suíça e Argentina, Noruega e Inglaterra. Pai bola. Suíça e Argentina, quem ganha? Eu acho que é a Argentina. Mas não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Você vai falar sobre isso. Eu só Noruega e Inglaterra. Inglaterra, eu acho que não. Apesar da Noruega ser um time bom. Suíça assim, e Argentina, você disse que a Argentina ganha. Pode dizer por quê? O que você acha? Por quê? Assim, porque se for comparar as seleções, a Argentina é mais qualificada, né? Mas hoje em dia não só isso basta. A Argentina, o que pode pesar nela é a parte física, que ela já vem penando nos jogos para cá. O que tem atrapalhado muito ela, muitos jogadores contundidos estão voltando de contusão. Os jogos são longos, inclusive até prorrogação, chega a prorrogação, e ela acaba os jogos no bagaço, né? Vai só na raça mesmo. E a Suíça, eu acho que ela vai tentar levar o jogo para prorrogação. Mas apesar de que a Suíça também tem alguns bons valores, né? Ela já vem crescendo de um tempo para cá. Quem era a Suíça? Era o ferrolho suíço. A Suíça se trancava ali e ficava só dando a bola para o adversário. Agora não, ela joga. Tem jogadores que jogam em grandes centros. Então ela vai fazer um jogo duro. Mas, lógico, a Argentina tem valores individuais que podem decidir. Como o Messi, né? O Messi é um dos que está decidindo e outros jogadores, né? E por que a Inglaterra ganha da Noruega? Por quê? Também a mesma coisa. E porque ela vem crescendo também na competição. Não só porque tem bons valores, mas ela vem crescendo. No início, ela fez um bom jogo contra a Croácia. Já no segundo jogo, se eu não me engano, foi Gana, não lembro bem. Não, não lembro muito bem, não. Mas ela foi um 0-0, foi um 1-1, se eu não me engano. E ela classificou contra Senegal foi bem complicado, né? Mas ela vem crescendo. Contra o México, já apresentou um bom futebol. Mesmo com um a menos que foi expulso no jogador no início do segundo tempo, ela conseguiu, né, avançar, né? E eu acho que ela vai fazer. Eu acho que predomina. Só que a Noruega não é bobo também, não. Ela fez um bom jogo contra o Brasil. Aguentou ali a pressão que sofreu do Brasil, mas quando saiu pro jogo, ela... Eu estava vendo o lance, o segundo, não sei se foi o segundo, aquele gol que o Haaland fez no Brasil de cabeça. Sim. Foi o segundo? Não, primeiro. Paz, é engraçado, eles fizeram tudo em câmera lenta, botaram assim, um leão querendo pegar a sua presa. O leão vai devagarzinho, e a presa nem se toca. Quando a presa menos espera, o leão abocanha. O Haaland, estava aqui o
zagueiro do Brasil. Isso, Gabriel Magalhães, né? Ele andando aqui, a bola lá na lateral, ele andando. Aí foi se aproximando, a bola foi rolada lá para a ponta. E ele saiu correndo assim, trotando. Assim, sabe, né? Só um trotezinho, né? Quando o zagueiro percebeu, a bola já vinha no ar, ele cabeceou, ferrou o gol. Antecipou ele lá e... Tudo é isso, isso não foi. Isso é trabalhado, isso é preparado. Ele disse instinto, assim, né? O instinto também. Ele disse que para ganhar, a chance para ganhar do Brasil é muito pouca. Ele disse. Isso é a mesma coisa que ele fez. Lógico, ele disse logo no início. Jogou pro Brasil. Jogou a responsabilidade, né? Gente, olha, pode falar. Não, assim, de ser favorito, né? Aí... Gente, olha, o podcast Salinho e Sérgio estão falando só sobre futebol, só sobre Copa do Mundo, é porque no momento é o evento do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então nós estamos priorizando. Mas nós vamos trazer outros assuntos, outros temas. Inclusive a política. Só que o podcast rotativo, ele não tem lado partidário. Nós vamos trazer as notícias. Cabe vocês mandar a opinião de vocês com respeito. Nós aqui não vamos fazer disputas aqui política de maneira nenhuma, mas nós vamos cobrir, porque também é um evento que daqui a pouco já está aberto aí o período das convenções, e vai até o dia 20 de agosto. Os partidos, os candidatos já estão preparando. Vocês sabem que vai ter eleição para presidente da República, para governador, para senador, deputado estadual e deputado federal. Então, as mobilizações já estão em pleno vapor. E o podcast rotativo não vai ficar de fora. Mas nós não vamos ter lados partidários, lados políticos. Nós vamos trazer aqui a notícia nua e crua, como está acontecendo, sem aumentar e sem diminuir, mas para vocês terem também um norte e ter a oportunidade de dar a opinião de vocês. Agora, com respeito. Nós vamos divulgar aqui, mas com respeito. Ok? Porque, assim, quer ou não, a política, ela gira em torno da nossa vida. Quando eu era mais jovem, eu não queria saber de política e tudo mais. A gente vai... Porque, infelizmente, a gente tem que ter um pouco de noção. Eu acho que você não vai querer ficar discutindo, batendo boca, falando sobre política, porque não vai levar nada. Mas você tem que ter um pouco de noção, porque tudo envolve nossa vida. Infelizmente é assim. Verdade. Não, infelizmente. Eu acho que é felizmente. Não, infelizmente assim, porque fica chato você discutir, né? Eu sou contra esse negócio de ficar batendo boca, ficar defendendo um e outro, entendeu? Você tem que ter o seu posicionamento, mas respeitando do outro e não levar entendeu? A chegar a discutir, a ofensas, né? Isso aí eu sou contra. Sérgio, já falando em política, mas agora nós, graças a Deus, nós estudamos, tivemos a oportunidade, por Deus e pelos nossos pais, de estudarmos, terminar nossos estudos. E como já faz tempo que nós terminamos o nosso estudo, mas nós não esquecemos de algumas coisas. Você se lembra do sinônimo, né, Sérgio? Que é sinônimo, né? Sim. Que é o sinônimo Antônio. É Antônio, né? Eu até confundia. Sinônimo Antônio ficava... Aí... O Antônio, bem facinho, é o contrário. O contrário, o sinônimo é o significado. Em outras palavras, aquele bem significado, né? Uhum. Aí o que eu estou trazendo aqui é um quadro novo para a gente descontrair um pouco, né? Descontrair um pouco, né? Eu criei o sinônimo cearenseis. Ou seja, Sérgio, você, para sair de um recinto, para sair de um lugar, você usaria o que o nome no cearenseis? Tirar o time. Vamos tirar o time? Pegar o beco. Pegar o beco. Sair fora. Selar o tejo. As expressões cearenses, né? As expressões cearenses, né? Assim, né? Cada região, né, tem a sua linguagem, né? Tem isso, né? A gente fala isso aqui para outra pessoa, a pessoa não vai saber o que é que significa. E também eles têm alguns pronúncios que a gente também não sabe. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele disse que... olha, isso não é correto, é errado, não faça. Mas quando as crianças, quando era pequena, a gente pegava bochecha nos carros, né?
bochecha, se pendurava dos carros, assim, né? Chama outro também. O cara chama bigu, pegar Bigu, bigu, né? Bigu, né? Um bigu, É. bigu. Ah, por que é bigu? Não, no meu tempo era bochecha. Eu lembro que né, o caminhão do gás vinha, lembra? Ah, Aí os meninos, pá, caminhão vinha, aí pendurava no caminhão, aí ficava o... Porque os caminhões vinham assim, em casa, agora aí te dava tempo de pegar a bochecha. Ó, não façam Porque é isso. só que é para vocês que são jovens, o gás era assim, tinha um dia na semana que ele passava, entendeu? Não é como hoje em dia que você liga para né, a pessoa lá que vende gás e vem deixar na sua casa. Não é como hoje em dia, não. Você, aí quando faltava, aí quando o caminhão passava, se você não tivesse um bujão reserva, você ia esperar o caminhão passar. E o gás acabava antes. Aí você tinha que pegar o gás, ou quando ia levar lá no supermercado, no local que vendia, e você ia levar o seco e trazia o cheio. Era dificuldade. Quando você tinha um transporte você levava o gás pendurado ou rolando na rua. Não é como hoje em dia, não, que você pede água, o cara vem deixar na sua porta. Pede o gás e vem deixar na sua porta. Não. Sérgio, aí se tu fosse me chamar para almoçar, Salim, vamos almoçar, mas tu não quisesse usar isso aí que tu usava. Eu dizia assim, Sérgio, vamos pegar uma boia? Pegar a boia, né? Pegar a boia, né? O rango, né? O rango, né? O rango. Velho rango. Assim, né? Aí, outra coisa, se você fosse fazer uma refeição não adequada, você está com fome, mas está com pouco dinheiro, aí você não vamos pegar aqui um espocabucho? Não era assim? Espocabucho que agora é usado para as marcas de refrigerante que são esses refrigerantes mais fraquinhos, né? Espoca-bucho. Espoca-bucho, quando vai fazer um aniversário que... Ixi, rapaz, eu fui na casa do Sérgio ali, só tinha espoca-bucho. É aquelas marcas mais baratas, né? Que as pessoas podem comprar, né? Que não... vou citar o nome dos produtos, mas... Aí você não pode comprar aquele refrigerante mais caro, você compra a espoca-bucho, chama espoca-bucho também. Né? Rapaz, vou dizer, Sérgio, que eu gostava, que ele é pequeno, eu gostava de arengar, viu, Sérgio? Insultar, né? Insultar, brigar, era arengar, né? Arengar. Né? E, ixi, mas o tempo tá formado, mas já caiu um toró. Chuva. Não é chover, vai chover, né? Caiu um toró. Pé d'água, né? Pé d'água, né? É assim, né? Isso. Aí também arribar, menina, arribar aí. É levantar, né? Vamos arribar aqui o fogão, né? Levantar o fogão, né? Mas o pessoal do interior, né? Que usa essas expressões assim que é... Às vezes você vai no carro aí, rapaz, vamos pro shopping, vamos. Qual é a rua que a gente vai? Rapaz, eu tô areadozinho. Isso. Você se perdeu. Desorientado é areado. Né? Desorientado é areado, né? Então isso aí, gente, tudo faz parte da descontração da gente. E peço a vocês, que vocês sabem de mais algum, manda pra gente poder divulgar também aqui. Tem até livro que as pessoas escreveram já, né? Sim. O dicionário... Né? Cearense, eu ouvi muitas expressões, programas, né, que falam sobre isso. Tem até expressões que eu nem sei, mesmo eu sendo cearense. Ainda porque eu anotei essas aqui para não ficar também só no podcast, né? Tem algumas, porque eu não. E deixar as pessoas que nos acompanham, né? Mandar também de vocês também uma linguagem aí que é legal, é só para descontrair. Né? Mudar um pouco do assunto para não ficar só em futebol, né? E para não dizer que não falei em Flores. Ceará e Fortaleza? Fortaleza e Ceará. Série B. Sérgio, como é que tá o Ceará, Sérgio? Me diga aí. Zona. Aconteceu o que o Ceará temia. Pelo amor de Deus. Mas é temporário, gente. A gente vai... Assim, do jeito que vinha, né? A gente sabia que ia acontecer isso. Aí na última rodada ele perdeu pro Goiás e na rodada que se encerrou na segunda-feira, se não me engano foi o CRB, não sei que ganhou. Até com o empate ele ia para na zona. Aí o time ganhou, aí entra na zona. Mas eu acho... Botafogo, né, Ribeirão Preto? Pronto. Mas eu acho que... Parece que chegaram 3 jogadores aí. Sérgio, e o Vina tá reintegrado, voltou a treinar, olha aí, para reforçar. Não, eu nem falo mais desse assunto aí, que eu já dei o meu parecer, já falei nos programas sobre isso, nem comento mais. Mas também no Fortaleza tem o Pedro Henrique, ó, que é ex-Ceará. Fez até uma tatuagem de um leão nas costas, né? Não acredito. Eu vi a apresentação dele e ele falou e tudo, foi meio exibido. Pedro Henrique, gosto de você é um corredor. Quando você jogava no Ceará, eu gostava. Às vezes passava da bola, mas
você é voluntarioso, você é um guerreiro, mas pelo amor de Deus, você é profissional. Olha, eu fosse jogador de futebol profissional, que eu quase cheguei, gente, eu ainda cheguei a treinar no Ferroviário, mas papai e a mamãe não mandou, eu era muito preso em casa e não dava para mim ir. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu acho ridícula é o jogador que veste a camisa e faz assim, ó. Com 6 meses está cobrando, botando o time na justiça, porque não pagou, quer receber, lógico. Então, olha, fica bonito, olha, quem está pagando meu salário é o Ceará. Vou trabalhar para o Ceará, vou honrar essa camisa maravilhosa, a torcida e tal. Beleza, Fortaleza do mesmo jeito. Mas tudo bem, eu tô falando aqui, o Salim está falando isso. Mas pode botar tatuagem, tatua, diz que ama, chora pelo time, pega a camisa e abraça, tudo bem. Mas eu acho legal. Mas eu acho que ele não foi desrespeitoso, não. Não. Entendeu? Até, inclusive, pra motivar. Eu só vi assim rapidamente a entrevista dele, ele disse que deixou amigos no Ceará e tudo mais. Entendeu? Mas, infelizmente, é assim. Cada um faz do seu futebol é jeito, assim né? mesmo. Às vezes o cara joga no rival, como já aconteceu vários. O Oswaldo jogou no Fortaleza, Ceará. Mas sempre com respeito, né? Tratando com respeito. Não deu certo que o Pedro Henrique, eu acho que ele foi respeitoso e outra coisa. Não, ele queria ficar. Ele foi profissional. Aconteceu alguma coisa com o Moza, assim, tudo, né? Afastou ele do elenco e ele queria ficar, reduziu, se não me engano, o salário. Ele demonstrou que gostava do Ceará, mas o clube não enxergou isso, sei lá. Não Sérgio, agora, já que vocês estão falando sobre o Moza, treinador, você sabe que você também, nós participamos de muito projeto de futebol. Eu cheguei a fazer o curso de arbitragem, eu fui, mas não fui cheguei a apitar jogo em subúrbio. Mas eu acho assim, treinador, e não é só no treinador, não, na vida também. A gente trabalha em empresa, eu trabalhei em várias empresas, você também. Eu acho assim, o chefe, ou seja, o treinador, sabe como é que ele pode tirar e produzir, trazer um funcionário a produzir o que ele está esperando? Não é que você tem que ser amigo e tudo, mas você tem que trazer ele para o seu lado. Eu acho o seguinte, se eu chegasse algum dia a treinar, eu já fiz isso em clube, em time de subúrbio, e eu fazia o seguinte, eu chamava a galera e disse, olha, ensinar vocês a jogar eu não vou ensinar. Mas o meu sistema é esse aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abraçar esse sistema? Vamos abraçar esse sistema. E o que a gente não estiver gostando, a gente senta aqui, conversa. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho razão em todas as coisas. Mas vamos discutir. Não vamos fazer beicinho, não vamos fazer conta, porque é ruim para mim e é ruim para vocês. É a mesma coisa do clube. Eu fosse, não sei, tem treinador que chega e com o nariz empinado e é o que eu quero e não sei o quê. Mas eu acho que nem muito céu, nem muita terra. Chamo os atletas, amigos. Aqui é o seguinte, eu vou implantar isso aqui. Dá para vocês comprar essa ideia, né? O Rogério Ceni fala muito isso. Comprar essa ideia, vamos comprar junto essa ideia e colocar em prática. Eu acho que você traz. Agora também tem atleta também que você faz isso, mas também não tem jeito não. Ele realmente quer ser o dono da cocada preta, ele quer ser o dono do pedaço, quer ser a estrela. Aí às vezes não funciona. É porque assim, nós não estamos lá dentro para a gente saber os bastidores, né? Da Hoje cocada em dia, preta e da cocada branca, viu, gente? Para depois não ser, eu não ser julgado por... o cara quer ser o dono da cocada preta ou quer ser o dono da cocada branca, viu? O rei da cocada claro, branca. O rei. Pois é, a gente não está lá direto, porque hoje em dia, como os repórteres são muito... não é como antigamente, que cobria os treinos, sabia o que acontecia lá dentro, e hoje em dia são blindados, né? Os elencos são blindados, então é difícil a gente saber o que realmente aconteceu, né? Isso é boatos que rolam, ninguém sabe o que houve. Muita gente reclama assim, os clubes hoje estão fechados, não... Mas, Sérgio, ó, eu fico pensando o seguinte, ó, eu tenho uma opinião, não sei se a minha opinião vai contra a sua ou você vai divergir, fica à vontade. Aí você tem uma empresa, aí você deixa as portas abertas para todo mundo entrar e
Tem que ter aquelas regras aqui dentro. O futebol, o jogador ele quer ter, e o treinador quer ter sossego para treinar, colocar em prática e tudo. Tem aqueles momentos, eu vejo hoje muita gente reclamando. Mas aí às vezes eu dou vontade de dizer assim, sim, mas na sua empresa, quando você vai ter aquele momento de trabalhar, não é só você e o trabalho ali, o que você está colocando em prática, né? Eu acho que você tem que estar um tempo também para... As pessoas reclamam, dizem que agora está tudo isolado, tudo fechado, não dá espaço para... Mas não tem as coletivas, né? Não tem um momento. Eu acho que tem que ser dessa maneira. Eu não sou contra, não. Eu sou contra, sim, porque, assim, em certas situações. Porque a imprensa também, ela quer... Às vezes é uma... Assim, acontece uma coisinha, eles fazem aqueles carcel todos, aí começa a vazar, começa aqueles comentários, e às vezes nem foi aquilo que aconteceu, né? Eles aumentam muito. Mas tem situações, ficou chato o seguinte, as entrevistas coletivas. Eu acho assim, todo jogo o técnico tem que dar aquela entrevista coletiva, parece que é aquela obrigação, e os caras já vão com aquela cansativo, porque... Coletiva é igual, para mim, é igual a água de salsicha, não serve para nada. Pois é, porque o cara vai ter que ficar e já sai do campo chateado, cansado, estressado, e às vezes até desconta, às vezes, num repórter, numa coisa. Outra coisa, os técnicos querem que os repórteres façam as perguntas que eles querem responder. Eles, às vezes, quando o repórter faz uma pergunta até pertinente, eles vêm com agressividade, entendeu? E se ele está ali, infelizmente, ele quis aquela profissão. É o mesmo que eu acho de atores, de jogadores, né? Esse meio artístico, né? Público, ele é uma figura pública. Se ele não quisesse ser questionado ou quisesse responder perguntas, então ele não tivesse ali, não tivesse feito o curso de treinador, porque ele sabe que a imprensa bate em cima. Você que tem uma vida que é um famoso, uma coisa. É lógico que tem pessoas que abusam, você às vezes está num aeroporto, né, uma pessoa dessa famosa, está cansado, não quer ser importunado, mas infelizmente você escolheu aquela área ali, então você tem que ser, infelizmente, às vezes você nem quer, mas tem que ser simpático com um fã, com alguma coisa assim. Então, os técnicos querem responder só aquilo, entendeu? Querem ser perguntados só aquilo que quer dizer. E se você questionar alguma coisa, eles vão querer entender. Tá chato, porque eu já vi muitos técnicos, principalmente o Abel Ferreira, que ele dá cada patada no repórter. O Abel é tipo assim, você... Certo, o cara ensinou alguma coisa, responda. Não precisa ficar batendo boca, não. É chato isso aí, tá chato. Sérgio, para finalizar, falando em público, eu teve uma época que eu trabalhava, minha função era pública. E necessitava de pessoas de ser assistidas, né, de consultar, né. E um dia eu estava no supermercado e chegou uma senhora e começou a questionar, querer que eu... Me chamou assim no canto para me consultar, para que eu consultasse, ela passasse o problema dela, e eu ali... Então, no público, mas eu tive que ter a paciência de... No momento eu estava fazendo uma atividade pública, e é como você está dizendo, ou você tem paciência, ou então não vai exercer. Exatamente. Olha, não foi uma nem duas vezes. Eu vejo no tempo no busão, eu devia dentro do ônibus. Eu ando de ônibus. E uma pessoa, até o cobrador disse, ele é tal. Aí sentou perto de mim. Pois agora, aí foi. Eu sei. Sabe? E eu tem que ter a paciência. Se você não tiver paciência. Porque tem pessoas que são, né, que compreendem, né? Ali, naquele momento, você está no momento que não está exercendo naquele momento, né? Atividade. Você tem que respeitar, mas tem pessoas que não. Em aeroporto, né? Você tem que ter um pouco. Eu já vi muitas pessoas serem maltratadas por famosos, por jogador, às vezes a pessoa vai pegar um autógrafo e tudo, e a pessoa. E também sabe? O público tem que ter a consciência. Um dia eu fui, não sei se você estava nesse dia, não. Nós fomos para um show de um cantor, um artista que eu sou fã. E foi eu, não sei se você foi no dia, não sei se você lembra, e mais dois amigos meus. Quando terminou o show, ele queria ir pedir autógrafo do artista. Eu disse, olha, o artista já passou 2 horas aqui cantando, está cansado.
Aí ainda vai ter mais 1 hora aqui de... Vamos fazer o seguinte, nós já pagamos o ingresso, ele passou... Tudo que eu vim aqui ver dele, eu vi, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa ele descansar, vamos para casa, que eu já estou satisfeito, o ingresso que eu paguei foi bem pago. Pronto, aí... E outra coisa, eles são seres humanos igual a nós, que se cansam, têm sono. Ó, né? Eu vou citar um episódio aqui de uma cantora famosa, eu vou citar o nome dela, que ela não fez nada de errado, não, que assim, na minha opinião. A Simone Mendes. Ela disse que estava uma vez num aeroporto, ela estava vindo de um show, cansada, com sono, aí ela botou assim, parece que ela estava assim, na cadeira e botou assim um pano, foi uma blusa por cima, e ficou cochilando. Veio uma pessoa lá, e querendo, porque queria que ela desse autógrafo, Se eu não me engano, ela até bateu a foto com a pessoa e tudo. Mas ela disse que só ela sabia o cansaço que ela estava passando ali. Mas ela não queria ser ignorante, tudo, mas ela tem que entender, a pessoa tem que entender que a pessoa também cansa. O cantor, com certeza, fez vários shows que fez. Às vezes eles fazem 2 shows na mesma noite ou mais, né? Verdade. Cansada, a pessoa tem que entender isso aí, entendeu? Agora, começou tudo esse nosso papo aqui sobre o negócio do jogador, né? Que teve aquele problema lá e tal. Nós não sabemos o que foi que houve realmente, né? Aí tu falou o negócio da imprensa, que às vezes a imprensa é muito evasiva, né? Invasiva, aliás, e gera isso. Mas como eu falei para você, se eles estão naquela posição de jogadores e tudo, e treinadores, eles têm que, infelizmente, naquele momento ali, não que quando você está no lazer com a sua família, você tem que ser respeitado ali. Aquele momento você e sua família. Mas quando você está ali para dar uma entrevista, infelizmente, você tem que falar do assunto. Sérgio, vamos tirar o time? Sim. Tem algum assunto mais aí? Não, eu só ia comentar aqui sobre... sobre... Que eu até já dei uma pincelada antes. As seleções, os times, em geral, né? Na Copa, eu estou falando. Que entram em campo para se defender e outros que entram em campo para jogar futebol. Propor jogo, como eu falei, já falei de Cabo Verde e outros mais. Como hoje eu citei que a Bélgica e a Espanha entraram para jogar futebol. A Bélgica com as suas limitações, mas propondo o jogo. E a Espanha, que é mais qualificada, propondo o jogo também. É um jogo bonito. Quem pode ver que é o que o público quer nos estádios. Lógico que tem as pessoas que simpatizam Cabo Verde, lógico, vozinha, aqueles, né? Mas nós queremos ver o bom futebol. E só quem proporciona são aqueles que entram em campo para jogar futebol. Bom futebol, mas que as regras sejam realmente cumpridas e não burladas, né? Exatamente. É verdade, Sérgio? Então vamos tirar o time de campo, vamos sair fora, né? Vamos selar o Tejo, né? Pegar o beco. Pegar o beco. Meus companheiros, meus seguidores do podcast Rotativo, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e mande crítica, mande as sugestões, que nós estamos aqui justamente para isso, para tentar cada dia, cada podcast melhorar mais. Para vocês, uma boa noite, que Deus estejam com vocês e continue com vocês. Um grande abraço do Salim Alencar. Sérgio, faz o encerramento. Boa noite a todos e espero que vocês tenham gostado dos assuntos que foram abordados aqui. Se não gostaram, pode dar um feedback para a gente. Sim. E na próxima a gente traz outros assuntos e já estamos no finalzinho da Copa, né? E brevemente nós viremos com outros assuntos, porque a Copa está finalizando. Então vai entrar outros assuntos que eu acho que vocês vão gostar. Boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Podcast Rotativo.